Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Aleluia. Vamos começar esse dia juntos, bem de manhãzinha, no silêncio. Hoje eu quero pensar com vocês um versículo de Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículo 17. E quero falar com vocês sobre essa importância da gente exercitar os direitos legais que Deus nos concede, porque Ele nos fez justos. Essa doutrina de que Deus nos fez justos em Cristo Jesus é uma doutrina que traz para nós os direitos legais de Jesus Cristo. E a gente precisa estar bem consciente dessa realidade. Por quê? Porque isso é tudo no mundo espiritual. Eu não posso acordar pela manhã sem ter essa consciência de justiça, porque eu serei completamente inadequado para Deus se eu não tiver uma mentalidade, uma consciência dessa glória. Se a minha cabeça se enxergar imperfeita, injusta, inadequada para Deus, se a minha cabeça se enxergar assim, inferior, com inferioridade no coração, na alma, no entendimento. E da onde vem tudo isso? Vem da religião. A própria religiosidade muitas vezes traz muita culpa, muita lei, né? Você que está escutando esse áudio continuamente comigo, você vai ver que existe uma grande diferença entre o evangelho glorioso da graça de Deus e o que muitas igrejas pregam, porque a maioria das igrejas cristãs hoje em dia pregam uma mistura entre lei e graça. Você vê um Deus misturado. Você vê um Deus com uma mente misturada, com um modo operante completamente misturado entre ira e amor, entre condenação e salvação, e você nunca se define. Eu estou falando sério para você. Existe hoje um evangelho que não é puro, o puro evangelho da graça de Deus que traz para nós a perfeita glória da salvação eterna, a perfeita glória de uma retidão eterna e de separação completa de pecado feito por Jesus, não por nós. Foi Ele que fez, foi Ele que estabeleceu e eu só aceito. E nessa minha aceitação eu sou completamente transformado. A primeira coisa que nós recebemos é esse dom da justiça, porque é em cima desse dom que nós temos a liberdade total diante de Deus, nós temos a vitória total com Ele, nós temos a entrada total no seu reino, o dom da justiça, o dom da justiça. Esse dom da justiça me traz prerrogativas celestiais, prerrogativas de Deus, me traz direitos de Deus, me traz direitos legais. O que significa isso, pastor? Significa que eu tenho direito de ser amado, direito de ser protegido, direito de ser curado. Por quê? Porque a cura desse corpo foi comprada por direito legal de Deus. Cura divina não é uma coisinha que Deus decide hoje e não decide amanhã. Então a gente precisa conhecer tudo isso para que a gente possa enforçar as coisas divinas no nosso corpo, alma, mente e circunstâncias. Por quê? Porque o reino de Deus funciona da seguinte forma: Deus estabelece coisas profundas e eternas e depois Ele quer que a gente aprenda a enforçar essas coisas na nossa realidade. Não pela força da vontade, não é isso, mas pela força do Espírito, pela força da fé. É coisa totalmente diferente da força do suor,
da força do jejum, a força da oração, a força, entendeu? Nós precisamos descansar na graça de Deus e trazer a manifestação das coisas gloriosas de Deus por um descanso glorioso de fé, e você vai aprender isso. Por quê? Porque de um modo geral, as igrejas cristãs, elas ensinam que o crente tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço. Quando Jesus já pagou o preço total por tudo o que nós temos direito. Entendeu? Essa expressão, você tem que pagar um preço, ela não condiz com o evangelho glorioso de um Deus que fez tudo em nosso favor. Tudo que nós fazemos com Deus e tudo que nós fazemos para Deus é resultado daquilo que Ele fez em nosso favor. Tudo que eu faço para Deus, a minha oração, se eu resolver fazer um jejum, será feito em descanso e não para produzir bênção. A minha oração não produz bênção, ela se apropria de uma bênção já concedida. O meu jejum não traz bênção, ele me adequa a eu receber aquilo que já foi concedido, já está dado, já está em mim, já está produzido. Se eu não tivesse descanso, eu estou trabalhando com um jejum falso, uma oração da lei e não da graça, um esforço meramente humano e não do Espírito. Então, esse dom da justiça que me faz justo eterno com Deus, me faz aceitável eternamente, me faz amado eternamente, me faz perfeito aos olhos do meu Pai eternamente, é um dom que você tem que se apropriar dele todos os dias da tua vida. Você tem que acordar e ter ciência de que você é justo eterno, perfeito, porque esse dom da justiça é a base da tua vitória no reino de Deus. Quando você põe o pé para fora da cama, você já tem que agradecer de novo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Levanta as mãos assim para Deus de manhãzinha e fala: muito obrigado, porque o Senhor me fez justo eterno. Eu não estou aqui para andar no ambiente da carne. Eu não estou aqui para andar segundo Adão. Eu sou um justo perfeito por causa do sangue de Cristo, por causa que Ele se deu para mim. Ele deu sua justiça, eu recebo. Aleluia. Então hoje eu quero ler para você 2 versículos. Eu quero ler para você Isaías 54, versículo 17. Você já deve conhecer esse versículo, mas eu vou falar de novo, porque toda vez que a palavra de Deus é falada, ela tem uma nova nuance do próprio Deus no nosso coração e alma. Preste atenção nisso. O texto diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, preste atenção nessa palavra aqui, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nesse capítulo 54 de Isaías, é interessante que o capítulo 54, porque ele é um capítulo que ele vem depois do 53, obviamente. O 53 fala sobre a obra de Jesus na cruz. O que ele realizaria em nosso favor. Esse é o capítulo anterior, 53. Que ele levaria sobre si a nossa iniquidade e as nossas enfermidades. Preste atenção nisso, porque este capítulo 54 é um desenvolvimento daquilo que foi falado no capítulo 53. O que ele está dizendo no capítulo 54 é que por causa daquela redenção, daquela cruz, daquele sacrifício que Jesus realizou na cruz, nós temos direitos legais de justos. É por causa daquela crucificação, daquela morte, daquele pagamento eterno, nós temos direitos de redenção do nosso corpo, alma e espírito,
e temos direito de cura para a nossa alma e para o nosso corpo. Então a cura divina, ela não é uma coisa, eu quero que você entenda isso, para que você se apodere dos seus direitos legais. Cura divina não é uma coisa que Deus, que está assim, é uma coisa aleatória que Deus faz. É uma coisa que Deus pode fazer ou pode não fazer. Porque tem gente que pensa assim, talvez não seja da vontade de Deus me curar. Eu quero tirar isso do teu coração e da tua mente. Por quê? Porque Deus não mandou Jesus levar todas as nossas enfermidades na cruz, se Ele, depois de fazer tudo isso, Ele chega para nós e fala assim, não vou te curar não, porque eu quero que essa doença ela seja uma coisa usada para o meu propósito. Isso é uma coisa estúpida, que vai contra a revelação da cruz. Por quê? Porque aquilo que Jesus realizou de uma vez por todas, em aliança, é uma coisa que vale para todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Se Ele levou a nossa enfermidade, Ele não vai colocar a enfermidade em nós e Ele não vai deixar de operar segundo a aliança estabelecida. Se Jesus levou as nossas enfermidades, então eu quero que você saiba que sempre é vontade de Deus curar. Por quê? Porque a vontade dele foi que a nossa doença fosse enviada sobre Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que tirar da cabeça é que Deus não está no ambiente da cura. Porque tem hora que Ele cura, tem hora que Ele não cura, tem hora que Ele quer, tem hora que Ele não quer. Nós precisamos quebrar esse negócio em nome de Jesus e olhar para a cruz. Porque assim como Ele salva, que Ele nos remove os pecados, Ele também remove as nossas enfermidades, porque tudo foi feito num ato só. E eu não quero que você pense que porque a cura não está sendo manifestada, essa verdade é aniquilada. Não. Eu quero que essa verdade permaneça ainda quando a cura ainda não está sendo manifestada no corpo. Ainda quando existem dores, ainda quando existem sintomas, ainda quando existe tudo isso, nós precisamos aprender a entrar no território do Espírito e contemplar a glória do que está realizado e não aquilo que eu estou sentindo. Nós precisamos primeiro fazer toda essa transição mental para essa glória, até o ponto da nossa cabeça e do nosso coração assimilarem isso de maneira gloriosa, a ponto da gente dizer para qualquer enfermidade que eu não estou nem aí com o que ela está gritando em mim. Seja Deus verdadeiro na sua justiça eterna e a minha doença seja mentira diante de Deus. Isso agrada a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque não é só cura divina, entendeu? Todas as coisas concernentes à nossa vitória na terra estão fluindo do sacrifício vicário substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa vitória contra Satanás e todos os seus ataques e toda a sua malignidade, porque ele vem para roubar, matar e destruir, tudo isso já foi realizado por Jesus Cristo lá naquela cruz. E o Satanás sabe disso. Somos nós que não sabemos. Nós é que temos a necessidade de aprendermos o que está feito para sempre, estabelecido, o impacto eterno, que jamais mudará diante de Deus. E aqui nesse capítulo 54 de Isaías, está dizendo que por causa daquele sacrifício que foi retratado no capítulo anterior, 53, nós recebemos uma coisa chamada justiça. Se você ler o capítulo inteiro, que eu não vou ler, você vai ver que nós somos estabelecidos em justiça. Entende por que eu falo que você tem que acordar justo? Entende porque eu quero que você acorde na glória da justiça de Cristo e não na tua imperfeição, na tua inadequação? Entende porque eu quero que você levante todos os dias e diga: Senhor, graças te dou,
porque Jesus se fez pecado por mim para que nele eu seja feito justiça de Deus em Cristo. Porque quando você fala isso, o inferno todo cai e treme diante de você, porque é a justiça de Jesus que faz você poderoso contra o inferno inteiro. É essa justiça gloriosa imputada ao teu espírito regenerado que te dá direitos legais, como se você fosse o próprio Jesus. Você está entendendo o poder desse negócio? Está entendendo por que Satanás luta tanto para que os crentes não entendam o poder da justiça recebida? Nesse versículo aqui diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Está se falando de armas satânicas contra a mentalidade do crente. São armas malignas contra a mente humana. Porque Satanás sabe que ele não pode fazer nada contra a justiça estabelecida no pacto da cruz. O que ele vai tentar fazer é atacar a mente humana para que a mente fique confusa, não entenda, não se aproprie dessa glória já estabelecida eternamente. Ele vai fazer de tudo para que a pessoa não tenha entendimento, não tenha conhecimento, não consiga entender esse negócio. Mas eu estou aqui nesta madrugada trazendo para você a fortificação na graça de Deus. Porque isso daqui é graça. Isso daqui não é lei. Isso aqui não é esforço humano. Isso aqui é dom. É gratuidade. É presente eterno. Aleluia. É esta graça que fortalece. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, para mim e para você: filhos, fortifiquem-se na graça, fortifiquem-se nesse negócio aqui. Tragam força para o coração de vocês, sabendo que vocês são perfeitamente justos. Quando eu entendo que Deus me fez justo, eu piso na cabeça do diabo. Entendeu? Eu piso nele. Eu falo: sai daqui, porque eu sou superior em todos os aspectos. Eu sou justo. A justiça de Jesus me coloca nas esferas celestiais, sem medo, sem culpa, sem inferioridade. Porque Jesus me fez justo, me apagou todos os pecados do passado, do presente e até mesmo os do futuro. Toda a minha vida fica debaixo desse escopo glorioso de santidade e justificação eterna, que é de Jesus, não é minha. Então nós temos que despertar todos os dias para essa justiça. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, porque os crentes estão dormindo, eles precisam despertar para aquilo que eles já possuem. Eu preciso despertar para a justiça de Cristo. Desperta, desperta tu que dormes. Entende? Então essas armas forjadas contra ti, que ele está dizendo aqui, são armas da mentira, que o diabo ele ataca você com um pensamento torpe, nojento, tentando fazer com que você se assimile com a sua miséria, com o seu passado, com a sua imperfeição, com a mentira de que você é doente, que você é perdido, que você é fraco, entendeu? Ele vai olhar para você e falar assim: você é enfermo. Por quê? Porque você tem sintomas, entende? Mas você vai ter que aprender a falar assim, pela fé, mesmo com todo tipo de dor, mesmo com todo tipo de ataque contra o teu corpo, você vai dizer a verdade a partir de hoje. Você vai dizer pela fé: Pai querido, graças te dou, porque eu não quero saber dos sintomas imediatos do meu corpo. Eu sou curado pela cruz do Calvário. Em espírito, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou justo. Entende? Porque você está lutando pela fé contra todas as evidências carnais e físicas e do mundo. Você não está aqui para concordar com as evidências físicas, tangíveis e palpáveis. Você vai ter que discordar delas e concordar só com Deus.
Eu não quero saber o que o médico diz, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu não quero saber o que a ciência humana diz, eu quero saber o que a cruz do Calvário me diz. Aleluia. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, trazendo juízo, entendeu? Tem muitas línguas satânicas que tentam trazer julgamento, juízo contra o teu coração e alma, dizendo que você é fraco, pecador, que você é culpado, que você deve, que você tem dívidas diante de Deus, que você está sempre naquele estado de dívida, de culpa, de inadequação, porque você errou, você pecou e não sei o que, você cometeu isso. Cara, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus que a cruz do Calvário lidou de uma maneira radical contra tudo aquilo que a gente erra, tudo aquilo que a gente peca, todo o nosso comportamento meramente humano, carnal e pecaminoso já foi lidado, crucificado, destruído, aniquilado pela cruz do Calvário, para que eu levante todo dia de manhã e diga: Senhor, graças te dou porque o Senhor me fez um justo eterno. Graças te dou porque eu não devo nada para diabo, eu não devo nada para pecado, eu não devo nada para mundo nenhum, eu não devo nada para lei, eu devo tudo a Jesus, porque Ele pagou o preço integral para que eu esteja acordando todo dia com essa capacidade de dizer: graças te dou porque eu sou justo. Por que isso você tem que dizer? Porque a partir dessa justiça que você está tomando posse aqui, é que a tua cura para o teu corpo brotará sem detença. Porque o Satanás, ele segura uma doença no corpo enquanto ele conseguir fazer com que a mente humana se assimile com o passado, com a história dessa pessoa, com o erro, com as culpas, os traumas e a miséria e não sei o quê. Mas quando você acorda todos os dias com a consciência de justiça, você vai destruindo todo o poder que esse Satanás foi colocando na alma humana ao longo de décadas. E você vai ver essas raízes se aprofundando em você. E você será arraigado em Cristo e edificado nele. Você criará raízes para baixo e será edificado para cima. Crescendo em ações de graças todos os dias. Graças te dou, meu Deus, porque eu sou de Jesus, eu ando segundo o Espírito, eu não ando segundo a dor, eu não ando segundo a doença, eu não ando segundo a inferioridade, eu não ando segundo o mal, eu ando segundo a glória da cruz. Eu vou declarar isso pela fé, eu vou lutar pelo Espírito, eu vou enforçar isso na minha vida. Amém? Ele está dizendo assim: toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe por quê? Porque o inimigo é ousado. Ele tenta essa ousadia, mas ele não tem direito nenhum de fazer isso. Então você tem que condenar toda palavra desgraçada que vem contra o teu coração. Eu vou te dizer uma coisa hoje, querido, que eu quero que você guarde. Satanás, ele usa a língua de pessoas contra a tua vida, muitas vezes disfarçada de cristãos. Muitas vezes as pessoas vão nessas igrejas e as pessoas saem de lá mais condenadas e mais para baixo do que para cima. Por quê? Porque tem muitas igrejas que não trabalham com o evangelho da graça, da revelação de Cristo, da cruz do Calvário, daquilo que Jesus realizou. Entendeu? Eu quero dizer, isso é um perigo para a vida cristã. Porque se existe gente inescrupulosa, usada pelo diabo, né? Essas pessoas podem trazer uma palavra que elas estão dizendo que é de Deus para uma pessoa, sendo que essa palavra não tem respaldo na obra de Cristo Jesus. Jesus levou a nossa enfermidade. Aí vem um profeta satânico e diz assim: Deus está te enviando uma enfermidade. Essa palavra é uma palavra satânica que está sendo dita, não é uma palavra de Deus.
E tem muita gente acreditando nesses profetas satânicos, miseráveis, malignos. Deixa eu mostrar para você que o apóstolo Paulo, ele diz assim a respeito de profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. São essas três coisas que a profecia tem que ter para nós: edificação, exortação e consolação da parte de Deus. Então, se um sujeito chega para mim numa igreja e fala assim: Deus está dizendo que vai acontecer uma tragédia na tua vida, você pode falar: eu te repreendo, Satanás. Na cara dele você tem que falar: eu te repreendo, Satanás. Porque isso não vem de Deus, porque a palavra de Deus profética para a minha vida é para edificação, exortação e consolação. Deus não vai anunciar uma coisa para a minha vida que Ele levou sobre Jesus. Se Jesus levou enfermidade, profeta nenhum pode trazer enfermidade sobre a minha vida. Se Jesus me apagou toda a iniquidade da minha vida, profeta nenhum pode apontar iniquidade na minha vida. Você está entendendo? Nenhum profeta diabólico pode contrariar a obra da cruz do Calvário. Porque se você abraçar esse tipo de profecia, você está abraçando a morte, abraçando o que o diabo está dizendo. E a palavra de Deus está dizendo assim: toda língua que ousar contra ti em juízo, inclusive a desses falsos profetas, tu condenarás. Então tem muita gente, tem muito crente que ouve uma palavra dessa e crê nessa palavra, porque fala assim: essa pessoa é de Deus. Cara, essas pessoas não são da parte de Deus. Tem muita gente falando em nome de Jesus e dizendo que estão vendo coisas e dizendo que estão vendo um futuro sombrio, maligno, que está te vendo na enfermidade, na miséria. Isso não vem de Deus. Isso é Satanás falando por meio de pessoas, entendeu? E você tem que aprender a discernir isso. Fala: não, isso aí não é para a minha vida. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Se você não for consolado, se você não sair debaixo dessa profecia com grande amor no coração, com grande paz, com grande consolação, com grande edificação, pode ter certeza que isso veio da boca do diabo, não veio da boca de Deus. Você está entendendo? Tudo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, nenhum profeta pode reedificar na tua vida. Tudo que Jesus levou, nenhum profeta pode trazer de volta. Porque às vezes as pessoas escutam esse tipo de coisa e essa coisa cria uma marca profunda no coração e a pessoa vai vivendo com essa sina. E eu quero te dizer hoje: Jesus está te libertando de toda sentença diabólica dita na tua vida, seja por meio de profetas falsos ou por meio do próprio inimigo no teu coração e mente. Você tem todos os direitos legais de andar segundo a justiça de Cristo Jesus e você não vai viver debaixo de nenhum tipo de mentira do inimigo. Amém? Está entendendo isso? Então é importante que você conheça os seus direitos legais, que é exatamente o que Deus está falando aqui nesse texto. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Então nós temos direitos legais de justos, de pisar na cabeça de toda serpente e fazer calar toda a língua diabólica e satânica que se levanta contra o nosso status legal que nós temos da parte de Deus em Jesus Cristo. O crente, quando conhece isso, ele tem uma couraça de justiça, que é o que Paulo fala em Efésios 6. Você tem que se revestir de uma couraça de justiça de tal maneira que o inimigo não penetre na tua cabeça, na tua alma e no teu coração.
é uma couraça, é um escudo glorioso no qual você se refugia, dizendo: eu sou justo, Satanás. Eu sou perfeito aos olhos do meu Pai. Eu não tenho enfermidade, porcaria nenhuma. Tem sim, você está sentindo. Eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. E essa porcaria vai sair de mim porque eu vou enforçar esse troço. Aleluia. Está entendendo? Você vai enforçar a tua cura exatamente porque você já tem esse direito. Ninguém pode enforçar nenhuma coisa que a gente não tem direito. Está entendendo? Aqui nos Estados Unidos a gente vê carros da polícia chamado Law Enforcement, ou seja, um enforçamento da lei. Se não houver uma lei, uma legalidade, não há enforçamento, não tem como enforçar algo que já foi dado. Você está entendendo isso? Você só tem direito de enforçar a tua cura porque ela já foi dada eternamente. E a partir de hoje você vai trabalhar isso no teu coração. Os teus direitos legais que estão fincados em cima desse solo da justiça perfeita que Deus te deu. Vamos orar juntos? Pai querido, glória ao teu nome, porque o Senhor nos fez justos. Eu acordo nessa manhã, diga assim: eu acordo justo. Eu acordo no território da justiça de Cristo. Eu acordo com todos os direitos legais de Cristo. Eu acordo com todos os benefícios da cruz do Calvário, o perdão total dos meus pecados e a cura total do meu ser integral, espírito, alma e corpo. Tudo já foi pago, tudo já foi determinado por Deus. Daqui para frente, eu decido enforçar isso pela fé. Aleluia. Por quê? Porque segundo essa revelação, segundo a revelação do que Jesus realizou na cruz do Calvário, eu não sou um doente buscando cura. Eu sou um curado resistindo à doença. Amém? Vou repetir isso. Eu não sou um doente procurando cura. Eu sou um curado eternamente que vai aprender a resistir à doença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.